Olá, mais uma vez estamos aqui juntos, você que é participante do programa 30 Semanas, você que é voluntário, você que passou, clicou, né, e está aqui com a gente, seja bem-vindo. Seguimos aqui nos nossos comentários, né, do Devocional Um Dia de Cada Vez, editado pela editora Inspire, da Igreja de São José a Igreja da Cidade de São José dos Campos. E nós estamos aqui seguindo ainda na decisão admitir. Estamos na semana 3 e a semana 3 ela trata admito que preciso de um confidente. É sobre isso que nós estamos falando. Hoje é o dia 6 da semana 3 e o nosso tema hoje é alguém de confiança. Reflexão essa baseada aqui no versículo, no livro de Jó, capítulo 7, versículo 11, que diz assim: por isso não me calo, na aflição do meu espírito desabafarei, na amargura da minha alma farei as minhas queixas. Olha, é interessante que Jó, nesse desabafo que ele está fazendo aqui, ele está fazendo isso em meio, né, àqueles comentários dos seus amigos, que chegaram, a princípio ficaram ali calados, e depois começaram a falar um monte de coisa. E às vezes eu até me pergunto, né, porque o pessoal fala tanto de paciência de Jó, enquanto Jó ali a discussão foi acalorada e Jó falou muitas coisas, Jó desabafou. E veja, talvez esses amigos que estavam ali ao redor dele nem fossem as pessoas mais apropriadas, mas Jó colocou para fora. Por quê? Não havia apenas ali Jó e os seus amigos, havia a presença do Senhor, e o Senhor estava escutando o que Jó estava falando. E talvez esse seja um conflito seu. Se a Bíblia fala tantas coisas que nós não devemos confiar nos homens, por que nós estamos falando aqui de um confidente? Por que nós estamos falando de alguém em que você deve abrir a sua vida? Olha quantos versículos, né, quantas passagens nós temos falando que nós devemos confiar em Deus. Salmos 27 diz assim: alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Salmos 37:5 diz assim: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Números 23:19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Salmos 118:8, é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. Provérbios 28:26, quem confia em si mesmo é insensato, mas quem anda segundo a sabedoria não corre perigo. Então você pode se perguntar, poxa, então como é que eu vou confiar num homem? Mas eu vou confiar num homem que confia em Deus. Eu vou me aconselhar num homem que se aconselha com Deus. Veja o que Provérbios 11:14 diz: não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão dos conselheiros há segurança. Entenda que quando nós estamos falando de confiança no homem, é algo sobrenatural, é algo que Deus está por trás, é alguém que Deus colocou nas nossas vidas, em quem nós podemos confiar de fato, de verdade, e que nós vamos poder abrir a nossa vida, né? E falar das nossas questões. Sabe como você sabe se alguém é alguém que você deve confiar? Quando essa pessoa não fala apenas o que você quer ouvir. Quando essa pessoa não está apenas lhe elogiando. Quando essa pessoa fala coisas que muitas vezes te machucam, porque é a verdade e você sabe que é a verdade e você sabe que você precisa mudar naquele ponto. Então você não gosta, eu não gosto. Mas a gente precisa aprender a ouvir, estar atento ao que aquela pessoa está falando, porque essa é uma das formas que o Senhor fala com a gente. Deus fala através de sonhos, Deus fala através da palavra, e muito através da palavra, e fala comigo muito, é a forma que Ele mais fala comigo, é através da palavra, da leitura, da meditação em cima das Escrituras. Deus fala através das situações, mas Deus fala através das pessoas. Então nós precisamos confiar que Deus está colocando, né, no Senhor, e que Ele está colocando pessoas ao nosso redor para que nós possamos estar falando, compartilhando, prestando contas, né, para que nós possamos estar exercitando aquilo que a palavra diz. Na multidão do conselhos há sabedoria. Se eu me isolo e não tomo o conselho de alguém, possivelmente eu vou fazer coisas que são da minha cabeça, às vezes até achando que foi Deus que orientou. Olha, então a gente pode perceber, né, eu vou trazer aqui novamente Jó,
e a gente tem ali, tem toda aquela discussão durante todo o livro, a gente não tem tempo para falar sobre isso aqui, mas quando chega ali no capítulo 40 e 41, Deus começa a falar. E Deus começa a falar, e como quem diz assim, ô Jó, me diz uma coisa aqui, quem foi que criou tudo? Né? Quem foi que criou todas as coisas? Jó 41:11 diz assim, quem primeiro me deu alguma coisa que eu lhe deva pagar? Deus dizendo para Jó, tudo o que há debaixo dos céus me pertence. Deus está no controle, criou todas as coisas. Deus está no controle e está no controle de todas as coisas. Então nós confiamos no homem, crendo que ele está debaixo de Deus e que Deus vai falar também conosco através das pessoas. No capítulo 42, verso 5, aí Jó finalmente entende as coisas. E Jó diz assim, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Diante da busca de Jó, diante do desabafo, da coragem de Jó falar, não é? A gente não deve falar só aquilo que a gente, para impressionar a Deus, não, a gente precisa falar o que está no nosso coração. Muitas vezes eu já fiz essa oração para tentar, como se eu fosse possível impressionar a Deus. Mas eu preciso falar o que está no meu coração, porque Deus sabe o que está no meu coração. Então Jó nesse momento entendeu tudo o que estava se passando e disse isso, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Né? Então nós precisamos sim estar atentos antes de qualquer coisa ao Senhor. As pessoas, mas também as pessoas que Deus coloca ao nosso redor. Olha a nossa frase de hoje. Quem presta contas e tem em quem confiar, avança e cresce. Senhor, nos dá, Pai, pessoas nas quais nós possamos confiar, para que nós possamos então estar caminhando nessa prestação de contas e nesse falar e nesse ouvir. Senhor, nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.